Tô aqui só esperando a hora que tu vai parar com esse celular aí. Só mais esse, peraí. Escuta, anda logo, a gente tem que começar a gravar. Desculpa, mano. Ô, mano, mas por que você tá falando assim comigo hoje? Eu dei pra gravar aqui de propósito pra pegar ele no pulo. Esse cara não larga o celular, né? E quem é que não tá largando o celular ultimamente, né, meu amigo? Mas você sabe que isso não é verdade, tá, gente? Eu não sou tão conectado assim. Isso aqui é tudo uma encenação, tudo uma encenação. Mas por que você tá falando isso hoje, Porque o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre o peso do algoritmo. É um assunto que começamos falando sobre marketing, mas aí a gente começou a entrar ali do lado um pouco sobre bem-estar, né? Saúde e bem-estar. Então a gente vai tentar fundir essas duas ideias nesse papo de hoje. Então a gente vai falar sobre as coisas boas e as ruins, né? Isso. Acho que acho que não pode ser nem o 8 e 80, né? Vamos tentar o 88, porque, né, eu acho que num programa anterior você falou, né, dos seus clientes até mais idosos já sabendo que tem que estar no Google. Sim, né? sim. Para a empresa deles evoluir, eles têm que estar no Google. Então, a gente não pode, acho que, deixar isso de lado. Mas vamos ficar atento em como que a gente está sendo impactado, né? Acho que essa é a grande sacada aqui. E vamos então para o quê? O quê? O Shazam, né? Legal. O Shazam, hoje é ele que faz a pergunta para mim, ele vai me perguntar 3 coisas sobre alguma coisa sobre o algoritmo e eu vou ter que falar aqui. Lembrando que o Shazam, e aí uma dica para vocês também escreverem aqui pra gente, é uma maneira muito bacana de você começar cada reunião ou cada encontro e os nossos cérebros vão começar a raciocinar um tema muito semelhante. Por isso que a gente sempre começa com o Shazam aqui. Então, para quem não sabe, o Shazam, a gente vai falar um tema e aí ele vai me falar 3 coisas sobre aquele tema. Certo? E depois volta para quem perguntou. Volta para quem perguntou também. Quem a vantagem de quem perguntou é que já sabe o que é, né? Que já está pensando. No caso, o Mauro não sabe o que eu vou perguntar para ele. Eu só sei que é sobre algoritmo, né? Pois Esse é o nosso combinado. Exato. Então, Mauro, eu quero que você fala para mim 3 vezes que você fez aquele uau, assim, ó, pro algoritmo. Uau! Adorei! Uau para o algoritmo. Exato. Você se surpreendeu com o algoritmo. Eu acho que ele continua surpreendendo, mesmo a gente sabendo ali que é tudo para arrancar nosso dinheiro, né? Pois é. Mas 3 vezes que eu tive uau. Eu lembro de uma situação, acho que eu até já comentei aqui para um outro tema, sobre uma lâmpada. Eu precisava comprar uma lâmpada para um abajur ali pequenininha, uma lâmpada muito específica. Fui na loja, não, isso aqui você vai encontrar na internet. Mesmo assim, procurando na internet foi um pouco difícil. Abandonei ali o computador, vou ver isso depois. Quando eu conecto no dia seguinte, tava lá o bendito anúncio da lâmpada. Né, o site que vendia aquela bendita lâmpada. Mas você entrou em algum site, pesquisou, foi isso? Não, apareceu justamente, né? Você abre o Google, tem ali umas dicas, o algoritmo me mandou. Não, mas eu digo antes disso. Sim, antes eu procurei. Digitei nas lojas que eu poderia ali, que eu tive umas dicas para de loja. Entra aqui. Entrei 2 ou 3, abandonei. Em algum momento, o algoritmo, acho que no dia seguinte, talvez, ele aparece ali com umas dicas de link para mim, já especificando. Compre a lâmpada XPTO. Né? Então, sim. Eu lembro que isso foi eu uso até esse exemplo em algumas aulas sobre, né, eu consegui comprar uma bendita de uma lâmpada, chegou em casa uma lâmpada para mim. Né? Então, acho que é um exemplo bacana. Outra situação, eu acho que isso eu já não me espanto, mas é uma prática que a gente já tem. Por exemplo, a gente quer viajar. Uma vez a gente foi para um país que estava ali, recém saído de 6 anos sem guerra civil. Né? Então você não sabe muita coisa do que acontecia naquele país. Né? E aí fuçamos ali o que fazer naquele lugar. Não tivemos ali muito sucesso. Passa algum tempo, quando a gente abre ali de novo o computador, tá aí vários blogs de dicas de o que fazer naquele lugar. Então, acho que isso me surpreendeu no primeiro momento, mas hoje a gente já usa isso até como uma prática melhor. O que fazer, né? Ou seja, você pesquisando de novo ali, escreveu e depois foi bombardeado. As benditas palavras-chave fizeram o algoritmo fazer ali Você sabe que o meu lado marqueteiro tá tipo só querendo falar o porquê que deu certo, né? Mas eu vou deixar para depois pra frente. Segura aí. E o terceiro... muito interessante. Uma vez eu estava procurando um livro sobre neurociência aplicada no marketing. Né? Acabei comprando esse livro.
Mas o que me surpreendeu foi na sequência de aparecer cursos de neurociência aplicadas ao marketing. Eu fui atrás de um livro que eu queria comprar, consegui comprar, né? Fiz a encomenda, chegou em casa, e aí na sequência ali eu comecei a ser bombardeado de cursos desse mesmo tema aplicados ao marketing. Então, é incrível como ele quer te mostrar uma coisa muito próxima daquilo que você realmente está procurando, né? É um grande agente de compras, um agente de conexão para situações, ok? Legal. E os seus 3 Shazam? Eu vou com um pouquinho mais assim, um pouquinho diferenciado. Eu, no caso, vou falar de coisas que eu não cheguei nem a digitar. Ah, só pensou? Eu tava conversando ali Entendi. e de repente ele foi lá e pum. Aquela história do celular, ele tá nos escutando. Exatamente, né? então cuidado. As paredes agora têm o Cuidado com o que desejas, não né? é? Então, eu lembro de uma vez que a gente, né, pra quem não sabe, eu e a Juliana, a gente ama comer. Opa. Hambúrguer, essas coisas. E algumas vezes, né, mas que a gente tá falando de hamburgueria X, hamburgueria X, hamburgueria X, e aí do nada começa a vir igual uma hora, aqueles promocionais ali, né? Eu acho coisas que você nem sabia que exato, existia. então só de estar falando ali, eu acho interessante, né? Um outro ponto que eu vou falar já é uma coisa mais que ele é legal, mas eu não gosto tanto ali, que é o lance de bolhas, né? Então, o que de acontece? Bolhas? Como assim de bolhas? Imagina assim, Mauro, vou te dar um exemplo. Eu vou achar um negócio aqui. E eu acho, isso me incomoda porque eu vejo muito isso acontecer no dia a dia, na família, essas coisas. Então, assim, o que acontece, Mauro? Imagina que você gosta muito do Belchior. Perfeito. Certo? E aí imagina que aparece ali, ó, sei lá, uma notícia falando, por exemplo, você sabia que o Dinho do Mamonas Assassinas ele se inspirou no Belchior pra fazer aquelas vozinhas de... Lembro que você me comentou. Que ele fala assim, né? Você me comentou, Então, o que acontece, Mauro? E aí foi isso. A partir daquele momento, você vai começar a receber muita notícia desse assunto. Perfeito. Somente desse anúncio, né? Eu tenho 2 pontos ali, que o primeiro né? Às vezes isso pode ser por alguma coisa não tão legal. Como assim? Porque você começa a receber fake news, essas coisas também. Por exemplo, eu sou fanático, todo mundo sabe que eu tô à espera há alguns anos para o grande show do AC/DC. Tá. E aí, geralmente, um cara lança, eu vou, me empolgo, começo a ver, eu comecei a ser bombardeado, nananã. Aí é onde vem informações corretas, mas, por exemplo, vem também os sites maliciosos que vão me mandar ali. Então, e essas bolhas é ruim porque você começa a acreditar em coisas que que não tem. Né? E eu tenho visto isso muito no lado político. Eu para quem, assim, eu não gosto nem de um lado nem de outro, eu sou muito neutro ali. Eu acho que o importante é político, né? Mas enfim, não é, esse é tema para outra coisa. É outro mas episódio. eu vejo pessoas chegando, você viu o que aconteceu? Fulano, fez isso. Que nem sempre é real. Tô vendo toda hora isso, tô vendo toda hora. Não, eu nem vi. É o algoritmo. Mas o algoritmo criou uma bolha ali. Por quê? Porque Perfeito. você pesquisa sobre esse assunto. Perfeito. Entendeu? Então eu não acho isso legal, porque eu falo que eu tinha o costume antigamente de quando eu entrava na rede social, de 10 minutinhos eu tinha as informações do dia de tudo. O trânsito, eu sabia como estava o tempo, eu sabia o que tinha acontecido, o que estava nos trends ali, eu sabia de tudo. Agora não, agora eu sei de bolhas. Tá, entendi. Né? É por isso que você tem que, às vezes, digitar, né, eu penso, né, que eu tenho que digitar outros temas para evitar essas bolhas. Mas vai ser sempre bolha, você entende? Entendi. Que antigamente não, você sabia de qualquer coisa. Entendi. Então você ia saber que o Palmeiras perdeu ontem de 3-0. Mas que salvaram um rinoceronte em algum lugar. Exatamente. Né? Entendeu? Okay. E era agora mais não. misturado, Agora você sempre saber do Palmeiras, ou do rinoceronte, ou da economia, ou do tarifaço, né? Exato. Acho que até comentei contigo uma vez o quanto de bombardeado eu estava, porque eu estava interessado nessa história dos tarifaços, o que ia poder mudar, né? Foi até um dia curioso, porque eu cheguei aqui, ele estava fazendo uma arte para uma empresa que falava sobre tarifaço. Meu Deus, esse tarifaço... Então, de alguma maneira, a gente acaba mergulhando nesse mesmo tema. Interessante. E um terceiro ponto que eu vou falar, e aí mas acontece frequente, às vezes eu estou no Facebook ali, passando ali pelo computador, e aí eu começo a conversar com a Ju, aí sabe quando você para assim, ó? Então, sei lá, de repente tava, sei lá, mostrando, eu sou viciado no The Walking Dead, por exemplo. Walking Dead. E aí bem na hora que eu parei, tava uma imagem ali do The Walking Dead.
Mauro, eu vou começar a ser bombardeado por isso. Por exemplo, eu Só não sou. porque parou na tela. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que segue ator e atriz famosa. Eu não tenho esse costume. Né? E às vezes acontece, da minha linha do tempo apareceu ficou parado, só de eu ali parar, conversar um pouco com você, ele entende só de deixar parado a linha do tempo. E aí ele fica rodando toda hora que eu passo por ser bombardeado pelas pessoas, né? Então. Interessante. Eu lembro que acho que era, não sei se isso foi pra frente, mas eu lembro de ler uma notinha que o Instagram ia te dar a possibilidade de zerar o algoritmo. Tu ouviu falar disso? Não. Que em algum momento eles estavam estudando isso, de você começar de novo. Né? Ó, então. Você está viciado só recebendo curso de neurociência. Mas na verdade ele vai. Como que ele vai funcionando, Mauro? Isso é interessante que nós já está acabando entrando ali o conteúdo, né? Joia. Mas é legal o que ele vai fazendo, por exemplo. Então hoje, por exemplo, sei lá, pra quem não sabe, eu vou para o show do Guns N' Roses. Perfeito. Então automaticamente sendo bombardeado por isso o tempo todo. Só que passou o show, eu vou parar de ver isso, concorda? Aí eu começo a ver outra coisa, automaticamente ele para de mostrar as coisas dele e ele vai direcionando, ele vai indo pelo caminho que você tá indo. Perfeito. Entendeu? Só que é isso, depende de você. Ou seja, cada pesquisa que eu faço amanhã, depois de amanhã, ele vai desenhando por exemplo, sei lá, você vai viajar. Perfeito. Aí você começa a fazer a sua viagem, ele vai indo pra lá. Passou sua viagem, você vai atrás da próxima coisa. Ele vai começar sempre... Reforma de casa, ele vai começar... Exatamente. Ou seja, entendeu? É interessante. Eu até separei aqui, quando ele falou, me lembrou, que eu tenho um cartunista que eu adoro muito, que chama André Dahmer. E ele tem um personagem, eu vou chegar aqui perto da tela, ó. Esse personagem, ele parece meio um astronauta, né? O cartunista usa esse personagem para representar o algoritmo. Então, por exemplo, né, ele está chegando, cerveja artesanal? Não, eu não estou bebendo, eu estou bebendo demais. Aí ele fala, não, você acaba de conquistar um frete grátis. E então eu quero 2 caixas. Né? Ou seja, o algoritmo ele vai te seduzindo de alguma maneira. Agora então eu posso falar o que eu estava pensando naquela hora. Opa, o quê? A gente que trabalha com marketing, existe um negócio que se chama remarketing. Remarketing. Né? Então você imagina que o algoritmo é um código ali e tal, que ele pensante. Né? E aí o que ele está fazendo, Mauro? Eu consigo saber etapas de um funil, por exemplo. Então, você tem ali... Eu lembro de você comentar isso aqui pra gente. Exato. Né? Então você tem ali fases ali, que é, por exemplo, quando a pessoa conhece, não conhece. Então, você pode ir abastecendo esse funil conforme etapas, entendeu? O algoritmo é perfeito para ler isso. Exato. Porque ele sabe todos. Hoje é 100% hábito, né? Então, isso é um remarketing que a gente faz, de acordo com cada etapa do funil. Então, por exemplo, você pesquisou sobre a lâmpada. Certo? Então, automaticamente, ele sabe que ali, num funil, você está numa parte que você é consciente, mas não consumidor. Ok? Então, você está ali acima de uma pessoa que não é nem consciente. Que não está nem sabendo que existe aquilo. Por exemplo, eu não... vou dar o exemplo do show do AC/DC, que na verdade é mentira de novo. Mas vamos supor, veio lá um jornalista, que é o cara que faz isso sempre, que traz as melhores notícias de shows, e falou, show do AC/DC. E aí eu não era nem ciente disso. Aí eu começo a pesquisar, automaticamente sou ciente disso. Né? Eu estava até ontem vendo um curso do Sobral, e o Sobral, uma palestra na verdade, e o Sobral falando um pouco sobre isso, e aí ele deu um exemplo sobre uma dor que ele tinha. Então você imagina essas etapas que a gente consegue trabalhar no algoritmo assim, por exemplo, ele tinha muito uma dor de cabeça, vamos por mal, você tem muito uma dor de cabeça. Certo? E é isso, é uma dor de cabeça, então você só acha que é normal. Acaba convivendo. É normal. Aí você foi lá no dentista, eu tô dando o mesmo exemplo que ele usou, tá bom? Pedro Sobral, procure, gente, ele é muito bom pra isso. Inclusive eu sou um subido, eu vou vir com a minha camiseta na próxima semana. Subido, perfeito. Então vamos lá. E aí o exemplo que ele fala foi, aí eu cheguei no dentista. Aí o dentista olhou e falou, ô Mauro, você tem bruxismo. Você sabia disso? Não. Você sabia que quem tem bruxismo pode ter dor de cabeça? E aí você associa na hora aquilo... Eu tenho dor de cabeça. Então, olha, você passava por uma coisa que você era inconsciente, agora você já é consciente do seu problema. Perfeito. Ok? Aí você tem um próximo passo desse problema que é o quê? Você cata agora, mas e aí, doutor? Tem cura? Perfeito. O que eu faço? O que eu posso? Quais são as opções? Ele, cura não tem, mas a gente pode amenizar isso aí. Tá bom?
Aí você já sabe, pô, já alavanquei mais um passo. Eu sei que eu posso alavancar. Estou entrando no funil. Exato. Aí você imagina que cada etapa dessa é uma etapa do funil que eu posso trabalhar. Joia. E eu vou trabalhando um tipo de gatilho diferente nisso. Beleza, então agora eu já sei que não tem cura, mas que eu consigo amenizar. Perfeito. Né? Só que agora eu preciso saber o que, Mauro? Eu preciso saber o que eu faço. Ele, existe uma plaquinha que a gente faz e coloca aqui, e existe alguns aplicativos de lembrete, algumas coisas assim, então total. Pô, então agora eu já sei. Além de eu saber o que eu tenho, eu sei O diagnóstico, e agora eu sei que eu posso fazer uma coisa. Perfeito. Vamos dar mais um passo nisso? Ok. Doutor, e onde que eu compro isso? Perfeito. Eu vendo. Você, doutor? Sim, pensando em bem atender. Entendeu? Olha só, então, né? você imagina que cada parte dessa foi uma parte do funil ali. Olha que demais, né? Perfeito. E aí o algoritmo, ele vai trabalhar, o algoritmo, ele te fala isso. Já. Por exemplo, num site, eu consigo chegar e saber lá, por exemplo, que você nos últimos 2 dias entrou no meu site. Tá. Eu consigo saber, por exemplo, que você entrou no meu site, pesquisou por lâmpada, Joia. e eu consigo saber que você clicou em adicionar ao carrinho, mas não comprou. Perfeito. E aí eu consigo Por que será trabalhar. que ele não comprou? E aí o que eu faço com você? Frete grátis. Entendeu? Olha só, você foi falando e era exatamente lembrando isso. daqui do cartão Eu te do dou André. uma promoção, que é isso? Frete grátis, 10% de desconto, Perfeito. alguma coisa, porque você é um potencial cliente de compra. Para terminar essa Exato. fisgada aí, né? Entendeu? E começar a puxar Então, mais o algoritmo, cliente. ele vai te... Você vê como ele, por um lado, ele é excelente. Já. Eu consigo te induzir Sim, a compra. eu acho que é interessante, porque eu acho que dos 3 momentos que eu passei aqui, foram... Por que eles me foram UOL? Porque eles, de alguma maneira, me ajudaram. Né? E eu ali fiz a minha pesquisa, não consegui, afastei um pouquinho, de algum momento ele começa a voltar aquela informação para mim. Sim. E me lembrei agora, e me assustei agora com você dessa história de deixar o celular em cima da mesa, você fala, o show do Fábio Júnior. Sei lá, nem gosto. Mas de repente vai estar aparecendo ali o ticket do show do Fábio Júnior em tal lugar, tal dia. Sim. E você sabe, né? Gente, eu tinha combinado com o Mauro uma coisa, tá bom? Mas como a conversa rende, tá dizendo assim, eu falei, Mauro, então você segue o roteiro e eu vou ali E ele vai tentar justamente... Só que a gente tá os dois desviando, tá bom? Então, então, até uma coisa legal, Mauro, legal assim, né? Mas o que acontece? Primeiro, assista, Netflix tem Dilema das Redes. Dilema das Redes. Ele faz mais ou menos o que o cartunista faz, tá bom? Então ele vai te mostrando ali qual é o pensamento. Então você imagina, Mauro, que hoje com tudo que é de estudo, né, a neurociência, tudo que a gente sabe disso, você imagina que tem várias estratégias técnicas para você trazer as pessoas. E hoje o algoritmo, ele tem uma coisa diferente. Tipo. Ele começou a fazer o quê? Eu vou agora, Mauro, a gente, canal começando. Eu posso ajudar vocês a alavancar isso. Entendi. Certo? Vamos fazer de forma consciente isso. Então o que eu vou fazer? Eu sei que tem conteúdos que as pessoas que são penetrantes, não sei, que induzem a pessoa a ficar ali, ficar mexendo, né? Então eu vou fazer um videozinho curto e a pessoa vai ficar aqui, ó. Então, esses conteúdos, ele vai passar pelo algoritmo da onde você está vendo, do Google, da Meta, enfim, de qualquer uma delas. Qual é a plataforma? E aí ele vai ver, não, isso aqui é um conteúdo que vai fixar ali, que as pessoas vão querer ficar passando. Aí ele vai te alavancar organicamente. Por quê? Porque o intuito dele Porque é o interesse isso. dele, do algoritmo, alavancar aquilo que propaga. E agora vamos fazer uma outra coisa? Eu vou te trazer de volta para ali. Tá. Eu queria que você falasse dos dados que a gente tem aí. Legal. Eu separei aqui uns dados só para a gente posicionar como é que nós brasileiros consumimos a internet, né? E de que maneira o algoritmo percebe tudo isso. Então foi feita uma pesquisa em 2024 pela Data Report, que entrevistou pessoas brasileiros, né, de 16 a 64 anos. E a gente descobriu que os brasileiros ficam em média 9 horas conectados por dia. 9 horas. Dessas 9 horas, 3 horas e meia em redes sociais específicas, né? Ou Facebook, 3 horas no Facebook, 3 horas no Instagram, né? Mas 9 horas até o aplicativo do banco conta, né? Que mais? Nós, com essa posição de 9 horas, nós somos o terceiro no ranking mundial dos que mais ficam conectados. Quais são as redes mais acessadas? O número 1 é o WhatsApp, o segundo é o Instagram e o terceiro é o Facebook, né? Então,
também o nosso alerta, e a gente está muito vinculado à Meta, né? Sim. Né? O interessante é que essas 3 São plataformas três, da Meta. as 3 é da Meta, né? As 3 da Meta, ou seja, o algoritmo, ele sabe o nosso dia a dia por 3 plataformas, o que vai alavancar mais ainda situações Vamos levar em positivas ou negativas. Vamos levar em né? consideração um padrão. Digamos que eu não durmo 8 horas por dia, mas durmo 6. Tá? Então, 6 horas por dia eu tô dormindo, mais 9 são Conectados aí. 15, me sobra 9 horas. Tirando que 8 eu trabalho, eu tenho 1 hora para fazer alguma coisa de verdade. Interessante, hein? E a gente reclama de Ser tempo. conectado. Mas, por exemplo, né? Acho que em algum momento já falei disso aqui. Às vezes eu estou na academia e estou respondendo o cliente, o que é bom, porque eu podia estar lá parado em casa, no telefone, no computador, não. Eu estou na academia ali. Mas sabe que é costume. Eu, por exemplo, não, eu desligo. Eu fico A longe única dele, coisa mas se tocar... O que acontece pra mim... Não, eu não respondo. E é isso que eu falo. Cada um tem ali o seu, né? O que eu faço? A única coisa é que na academia eu preciso do aplicativo da academia. Perfeito. Hoje foi um dia típico que eu acabei respondendo algumas pessoas ali. Mas geralmente eu deixo tocar. Né? Porque... Não, e eu falo assim, Mauro, eu acho que cada um vai ter o seu ali. Por exemplo, lá em casa, uma coisa que é difícil, eu tenho uma pequena em casa, vamos supor, na hora da janta, eu vou lá e tiro o celular da Júlia. Janta é pra gente. Pra eu fico, nós, vamos filha, olhar, vamos se olhar. Vamos conversar. E o que acontece, Mauro? Esse lance do algoritmo 100% focado toda hora, trazendo aquilo viciante, isso é pra várias idades. Não é só pra gente. Então a Júlia tem ali o conteúdo lá que ela gosta, legal, às vezes são coisas legais, às vezes nem tanto, né? Mas, por exemplo, a Júlia, ela, quando você tira ela de um celular que ela fica um tempo, ela fica agressiva, ela briga com a gente, sabe, bastante. Logo na sequência, né? Exato. Então ela começa a brigar com a gente, ela começa a ter coisas assim. Então, tipo, você tá falando, ela tá em Nárnia, ela não tá nem pensando, ela não sabe, tipo, ela tá no mundo da lua. É interessante, né, a gente perceber isso, porque quando a gente tá falando do impacto para adultos, né, nós marmanjos, pode virar um tipo de sequela, mas a condição infantil é mais problemática ainda, né? Tem um exemplo, que acho que não era agora que a gente ia falar, mas eu vou encaixar. Por exemplo, há eu já li sobre isso, que os filhos dos engenheiros, dos executivos dessas big techs, eles não usam tela até os 14 anos. Né? Então, eles participam de escolas, ou seja, os filhos dos caras das big techs vão para escolas que não usam tela. Sim. Só vão ter acesso à tela, ali um tablet para fazer uma aula, alguma coisa, uma pesquisa, com 14 anos para cima. Então, isso é uma mensagem fantasmagórica até, porque se eles não usam, por que o nosso filho está tendo acesso? Mas eu também entendo que, por exemplo, eu tenho um amigo meu que trabalhou com desenvolvimento de conteúdo educacional para tablets. Sim. Né? Então, desde a alfabetização, de falar inglês, né? Ele trabalha com uma série de situações ali que o dedinho da infância vai descobrindo qual é a cor em inglês, qual a numeração tabuada. Né? Então, acho que dá para usar a tela desde que o conteúdo seja educativo. Se não... Não, eu acho que, como eu falo, a gente está essa geração é uma geração conectada, né? Então eu vou falar muito o que a gente pensa lá em casa. Em exagero, não é legal. Tudo que é demais sobra, né? Porém, você tem 2 pontos. O quê? O trabalho, correria, e você acaba. Gente, eu não vou falar, não dê, porque cada um sabe o tempo que tem. Por exemplo, quando eu tô em casa, o Mauro sabe disso. Se eu tô lá de manhã, eu tô brincando com a Júlia, a gente vai pra piscina, a gente vai pro parquinho, a gente recorta. Eu comprei na internet um manual que ensina a fazer coisas com coisas recicláveis. Então a gente faz muito brinquedo reciclável, a gente brinca, a Júlia adora brincar de professor, maquiagem, quem me segue nas redes sociais, Wagner Tonelli, vai ver lá, tem muita coisa, a Júlia me maquiando, então a gente brinca, o período da manhã, só que eu, Mauro, trabalho por conta. A Juliana trabalha numa empresa, então a Juliana trabalha basicamente fazendo o quê? Reuniões. Reunião. Então, sim, no momento que nem hoje eu vim pra cá cedo, que a gente ia gravar, a Júlia vai ficar no celular. Não porque a Juliana é uma vilã, mas porque, gente, a gente não pode julgar. Cada caso é um caso. Cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Né? E acho que tudo é a história do dosar, né? Por exemplo, tem uma prima, né, que tem os filhos já com 6, 7 anos.
eles têm tipo, não é um cronômetro, mas tem ali uma Sim. cota. Quando Uma você cota coloca de brincar. em várias redes você tem isso. Se você colocar Você assim, limitar um você tempo, consegue né? limitar e você consegue, por exemplo, a Júlia hoje ela assiste mais o YouTube Kids. Então, Vou falar que ela não assiste o outro? Bem pouco. Agora, graças a Deus, ela catou, ela gostava de um pessoal, eu não vou citar aqui, mas eu não gostava, porque era uma pessoa, eram uns influencers que eles ficavam se xingando e não sei o quê. E eu não acho legal. joia. Ainda Algumas mais pra amiguinhas infância. dela gostam, tal, não sei o que lá. E eu falei, filha, você acha bonito? Não, pai, eu não acho. Eu falei, então eu posso confiar em você que você não vai? Tá, pai. Aí agora ela tá em quem? Agora ela gosta do Gato Galáctico, ela gosta do Lucas Neto, ela gosta do Blip. Joia. E olha que legal, todos eles ensinam várias coisas. Por exemplo, ontem ela tava assistindo Gato Galáctico. Aí ela catou, ô pai, o que eu tô falando, ó? Aí o que, filha? Gato Galáctico. Aí ela começou a me falar coisas Joia, em Libras, né? joia, joia. E aí eu falei, você gosta, filha? Gosto. O que eu fiz? Eu tava lá trabalhando, peguei e imprimi uma folha de Libras. Tá. E dali ela largou o celular, Joia. pegou o papelzinho ali Pra e tentar. começou a tentar fazer coisas. Com a mão. Olha que legal, né? Perfeito. Foi um momento. Acho que são fontes, acho que o algoritmo ele vai trazer muita ideia de fonte para você, mas que ao mesmo tempo você não precisa confiar em tudo. Você precisa também ter um break nisso, né? Eu acho. Sim. Né? Então, legal. Ó, voltando aqui pro roteiro, eu acho que é para explicar um pouco disso que a gente já conversou, né? Hoje a gente vive num mundo em que tudo é mensurável, né? As nossas curtidas, quantas visualizações, o formato desse engajamento. Mas o que é que não vai se medir, né? Eu acho que o que não se mede talvez seja a nossa saúde, né? Eu li uma matéria muito importante sobre tá aqui, ó, sobre dopamina. Você já ouviu falar? Você sabe disso? Você sabe como é que a gente supre dopamina com rede social? Você já ouviu falar disso? Fala pra mim. Né? Dopamina é um hormônio que nasce, ele é projetado, ele é produzido com a gente, dentro da gente, quando a gente passa por situações de prazer. Então, por Sim. exemplo, assistir uma peça, ficar emocionado, a dopamina ali, ela cresce dentro do meu, né, dentro de mim, dentro do meu cérebro. Isso vai servir para piada, vai servir para terror, né, tudo uma série de coisas ali que acaba gerando esse prazer. E só o fato de você ficar no scroll, né, só mudando tela, o seu cérebro entende que aquilo é novidade. Sim. E a dopamina começa a borbulhar na tua cabeça. Talvez Sim. por isso, quando você tira o celular da Júlia, Ela pilha. aquele colorido todo, quando você tira dela, ela fica incomodada. Cadê a dopamina que estava aqui? Sim. Né? E outra situação que é brutal, a exploração da nossa dopamina, são os jogos de tigrinho, as bets, né? Aquilo ali que explode, sai confete para todo lado, você ganhou aqui 10 centavos, mas faz todo ali uma bagunça, uma piadinha, uma buzininha, isso na nossa cabeça funciona em dopamina. Sim. E aí as pessoas ficam tão viciadas, eu vou jogar de novo, eu vou jogar de novo. Quando ele está vendo que você está jogando toda hora, você começa a perder. Sim. Então é uma dopamina ali cruel, né? E é interessante porque tenho conversado com alguns amigos, hoje o mundo é todo dopamina, curtida, o engajamento, isso tudo acaba gerando. É muito doido, dopamina. né, Mauro? Porque vamos algumas fases ali da internet. Você tinha uma coisa que você falava muito até um tempo atrás, os filtros. Né? Então, gente, seja você sem filtro, e não sei o que lá o filtro, legal, você tá falando desse lance, né? Então, tipo, olha como, vamos trazer o lado cruel, por exemplo, uma bet, né? O que você tá falando. A Beth, ela, pra mascarar isso, ela não pode falar assim, ó, Mauro, você vai ganhar dinheiro aqui. Prestem atenção agora, quando vocês verem um comercial de Beth, ela vai falar que você vai se divertir. E talvez você ainda ganhe dinheiro. Perfeito, Algumas não vão falar do dinheiro. Divirta-se com consciência. Divirta-se, mas gente, é um né? jogo, é jogo de apostar, jogo. jogo de aposta, né? E eu sou suspeito de falar disso porque eu começo a entrar no lance do que, tipo assim, meu, por que, por exemplo, a Beth que o Vini Júnior apareceu é legal e a Beth que prenderam uma galera não é legal? O que diferenciou essas duas? Qual a diferença? Então, eu não quero entrar muito nisso porque vai gerar muita coisa. Em tese, essas que estão sendo liberadas, elas estão entregando as documentações e procedimentos que dizem que estão seguindo alguns parâmetros. Acho que é uma coisa até bacana de falar, as diferenças. A gente tem caça-níqueis,
que o jogo do tigrinho é um tipo de caça-níquel, então você começa ganhando e vai acabar perdendo, então é muito notório isso. E a bet, ela é baseada em algum evento. Então, o jogo do São Paulo com o Corinthians. O que a bet está fazendo? Ela está destrinchando. Não é só o resultado, quem ganhou, quem perdeu, mas é quantos chutes teve, quem fez escanteio, quem recebeu o primeiro cartão vermelho, quem recebeu o 3 amarelo, quem foi o que foi para o vestiário primeiro. Né? Eles estão inventando facetas dentro do mesmo jogo. Em tese, aconteceu. Então, não é burlado. Só que a gente também tem visto notícia que as bets estão pagando, apostadores estão pagando, não a bet, né? Os apostadores estão pagando para jogadores ou jogadoras você tem que ser expulso nos primeiros 30 minutos. E aí eu vou ganhar. Por isso que eu não quero entrar muito nisso, porque Entendeu? senão eu vou para um lado então, muito tem várias maneiras do que eu não ali. gosto, assim, então, né? Eu acho que aqui a gente pode falar que a gente não apoia bet e não apoia caça-níqueis. Né? Eu vou agora então, o Medina pode mandar os ingressos pro Detal, mas bets, não procurem a gente para fazer patrocínio, tá bom? Né? Não vai ser legal. Mas, bom, já que eu vou falar, uma coisa que é legal de algoritmo, eu mostrei pro Mauro. Teve um vídeo que a gente falou do Gabriel... Gabriel, ai meu Deus, quem é o Gabriel? Não. A gente falou de duas situações, né? E aí quando eu fui assistir o vídeo, eu não sei se eu te mandei isso, ele tinha duas marcações. Como se fosse assim, vamos pensar que o vídeo que o seu sobrinho estava aqui. O Daniel. Não foi esse, mas foi um outro. Enfim, imagina que a gente falou, o Daniel, seu sobrinho, ok? Uhum. E aí ele foi lá e pegou o Daniel, algum famoso. Cantor, o Daniel Cantor. Então, nesse vídeo foi falado sobre o Daniel e sobre o Rock in Rio. E marcou. A gente não fez nada disso. Ele marcou. Tá. Só para gerar mais demanda. E para gerar, exato. E aí, então, você imagina, então eu vou falar sobre a Mercury. Mercury, eu vou em todos os Monsters. Eu vou amanhã no show do Guns, então lembra da gente aqui. Adorei. Algoritmo, trabalhe por nós, pelo amor de Deus. Citação de impacto aqui, né? Algoritmo não é malvado. Ele é só um reflexo ampliado das nossas escolhas. Né? Então, acho que isso um pouco traduz o que a gente vem comentado aqui. Busquei uma lâmpada, você vai receber uma enxurrada de lâmpada. Busquei, sei lá, como fazer turismo no Uzbequistão, vou receber ali vários blogs falando sobre o Uzbequistão. Né? Então, acho que ele não chega a ser malvado, né? Mas ele pode ser insistente. Eu acho que é a minha posição. Outra situação, né, que a gente comentou aqui, né? As plataformas elas são desenhadas para captar nossa atenção e aí vão nos gerar a dopamina e a dopamina nos vicia naquele conteúdo ali, né? Então é mais ou menos a gente pensar que é o ciclo de recompensa, né? Eu começo ali tendo aquela postura de acessar aqueles conteúdos, aquilo vai me dando um tipo de recompensa, a dopamina é um tipo de recompensa para mim, e aí eu aumento a minha ansiedade porque eu quero mais recompensa. É um tipo de droga não consumível, mas a gente pode colocar que é o mesmo ciclo viciante, como por exemplo de alguma outra droga, ok? Será que tem benefícios o algoritmo, você trabalhar com algoritmo? Pessoa física ou jurídica? Aí fica a seu critério. Eu acho que eu falei, por exemplo, antes do funil. Tá, né? Legal. Então, olha o algoritmo trabalhando a favor de uma empresa que vende, de um influenciador que ganha dinheiro com isso. Né? Então, eu acho que por esse lado ele tem. Ele amplia. Isso é interessante falar, porque eu lembro de alguém que eu assisti numa palestra falando: o algoritmo, ele não quer todo mundo, ele quer todos que se interessam por aquele tema. Perfeito. Então, vamos voltar naquela palavra que eu usei lá atrás, é a bolha. Perfeito. Porque, em tese, o que eu estou imaginando se eu sou uma empresa, eu não fico importunando quem não quer falar daquilo. Então, vamos pensar assim, né? O que a gente fazia antes? Né? Vamos pensar antes do algoritmo, antes da rede social. A gente ia lá e ia na gráfica, imprimia para mim 5 mil folhetos. Né? A estimativa era que 10% daquilo iam de verdade estar no lance de interesse. Certo? Num flyer ali. Então 90% ia fazer o quê? Amassou. Jogar fora. A ideia com o algoritmo só vai ver quem tem algum tipo de interesse. Sabe que esse do panfleto tem uma amiga que a gente uma vez fez um trabalho de tentar divulgar uns cursos.
E ela assim, ai Mauro, eu vou investir nos panfletos. A gente fez 500 panfletos. A gente foi para frente de uma grande feira de negócios, né? A gente não entrou, ficou ali na porta entregando panfleto. Sim. Dos 500, ninguém ligou. Mas você sabe, posso te falar uma outra situação legal, engraçada do Ninguém panfleto? ligou. Uma vez eu peguei, tô aqui, eu saí, eu tava com um primo da minha esposa, falei, vamos panfletar? Acho que nem tinha tanto, né? nem existia muito o lance da rede social como hoje, né? Que era muito mais... Já. Peguei, fiz 5.000 panfletos, aí a gente saiu, a gente andou muito, Mauro. Eu cheguei aqui, esforço. tocando. Por quê? É também isso, eu vou atingir quem? Eu chegava nos lojistas, nos lugares aqui onde sabe que tem muita loja, muita coisa. Loja. Por favor, quem que fecha negócio? Porque é muito disso, né? Quem é o fecha decisor, o negócio. né? Quem é o Exato, decisor? quem é o decisor? Fulano, a gente trabalha com isso. E eu explicava ali, então, o que era. Então, é diferente de eu só dar o panfleto, eu sou tal, faço isso. Legal, beleza. Quando eu cheguei, eu fechei ali uns clientes ali, legal. Passou uma semana, não sei o quê, o menino não podia mais, eu tava corrido, trabalhando. E aí eu catei e falei com uma... Eu não lembro de onde eu tirei a pessoa, mas eu falei, tinha uma menina que trabalhava aqui com a gente. E aí eu falei pra ela, fulana, você conhece alguém para panfletar? Aí ela trouxe uma menina, que eu nem lembro mais também quem era a menina, mas era uma menina muito bonita. Sim. E a menina saiu, nossa, entreguei todos os panfletos, ninguém me ligou. E aí eu falei pra ela, será que é porque os caras queriam mais conversar com você do que o próprio né? panfleto? E você sabe que isso no offline, né? Eu costumo dizer, quando eu passo num posto de gasolina que tem um monte de mulher bonita, eu não abasteço ali. Por quê? Porque, na minha opinião, o cara encheu de mulher bonita pra chamar as pessoas, estratégias de marketing. E a gasolina pode ser duvidosa. Exatamente, a gente Então, vai nem duvidar. entro, A gente nem vai duvidar, entro. perfeito. Você entende? Ou que pode ser, talvez, a gasolina até um pouco mais cara. Interessante. Então, são técnicas. Então, eu acho que é isso. Né? E já no... Voltamos nisso. O Mauro pesquisou uma lâmpada, foi bombardeado por lâmpada. Remarketing. A partir do momento que eu pesquiso uma segunda, a lâmpada ficou para trás. Sim. Acho que é legal falar disso. Eu também eu achei aqui, fazendo a pesquisa, né, sobre os benefícios, eu acho que uma coisa bacana é a gente pensar nessa conexão global. Né? Então, não só o algoritmo, mas o uso dessas plataformas. Então, eu tenho convívio e eu falo com amigos que moram no exterior como a gente estivesse aqui, né, um do lado do outro. Ele faz o café lá, eu faço o café cá e a gente conversa. Ou quem mora no interior, ou quem mora em Brasília, ou quem mora no Nordeste, a gente tem essa conexão, que eu acho que é muito legal. Acho que outra situação é acesso a informações. Né? Então, sei lá, talvez libere ali o fundo de garantia. Opa, eu consegui lá liberar. Será que isso é verdade? O que eu acho legal de falar sobre isso, Mauro, é muito... Sempre que você for pensar, fui bombardeado muito por uma coisa, vai no site oficial, ou naquilo, por exemplo, toda vez que eu sou bombardeado por o 3º ano seguido, show do AC/DC, o que eu faço? Live Nation é quem pode trazer, a Mercury é quem vai trazer, porque a Mercury não me decepciona. Adorei. Mercury é a produtora, né? Exato. Então eu vou nesses... Não estão falando, fui no Flint, o Flint, de onde você tirou essa informação? Vou no site do CDC, olho a agenda. Tem agenda? Não tem. É mentira. E ponto. Mentira. Então é isso. Vou pesquisar sobre o fundo de garantia. Na onde, gente? Vai no site do governo. Cuidado com informações que você vai chegar. O spam que chega ali para você não nem sempre é legal. Sempre truncado. Né? E para fechar, acho que essa ideia dos benefícios, de você ter ali uma interação virtual, é a oportunidade da sua expressão. Por exemplo, nós estamos aqui nos expressando, porque tem uma plataforma que disponibiliza isso com uma facilidade para a gente, facilidade para os nossos colegas, amigos, nos acessarem, inclusive interagirem com a gente. Então, acho que isso é muito bacana. Em malefícios dessa interação virtual, aí tem uma listinha aqui que a gente pode falar. Ansiedade, essa constante comparação com o outro, isso pode ser um malefício muito grande, que gera mais ansiedade. Sensação de insuficiência, de não estar suficiente para as coisas que estão aí. Eu não sou tão bom, eu não sou tão apto, e eu vou ficando para trás. E perder foco. Porque é aquela história, né? Você vai pesquisar, eu vou abrir aqui para fazer uma pesquisa séria. No meio do caminho aparece ali um pop-up na tua história, você nem lembra mais do que isso, né? E você deixa de fazer a pesquisa séria. Você sabe que sobre isso, né? Que você estava falando. Se eu fosse falar sobre cada tema, mas eu vou falar, por exemplo, sobre o último. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela, toda vez que eu chego, ela fala, meu tempo não rende. Meu tempo não rende.
que você faz no seu dia? Eu estudo e eu trabalho. Eu estudo e eu trabalho. Só que boa parte do tempo eu passo lá e o que essa pessoa está fazendo? Jogando. Jogando, interessante. E ela não percebe. Olha Perfeito. que... Ó, é uma frase aqui, né? É uma pergunta. Quantas vezes você entrou no Instagram para ver uma mensagem e ficou lá 40 minutos? Ah. Né? Então acho que é interessante a gente nos perceber. Né? Sim. Uma situação que também eu fazia com muita naturalidade era acordar, ir para o banheiro, já conectava, enquanto fazia a barba, estou vendo lá a notícia, o WhatsApp de alguém que me mandou, né, alguma atualização e tal. Banheiro para mim de manhã é meia hora, porque eu tô com o celular do lado. Então, eu já não faço É o mais momento isso. que eu uso, sabe? Então, e eu estou evitando. Eu estou indo para o banheiro, fazer o que eu precisar fazer, escovar o dente, sei lá o que, pentear o cabelo. O celular tá lá, já conectei e deixei ali na saída do meu Mas você quarto. quer ver uma coisa lá que eu falo? Para só usar ele daqui a meia hora, 40 A Ju, minutos. ela tem um relógio conectado com Perfeito. isso. E beleza, para ela é super útil. Já. E eu sou totalmente contra. Porque eu acho que é sempre assim, ó, sabe? Uma coisa que fala pra gente que trabalha por conta. Mauro, tenha 2 celulares. Um Né? da empresa e o seu Porque pessoal. quando você não estiver na empresa, saia da empresa. É, E o WhatsApp hoje, quando você tem só. Então você imagina, a gente está comendo, né? Então aquele momento ali, off, Ok. celular. Só que aí o relógio tá mandando pra ela, tá? Tipo, ó, Juliana. Então por mais que ela não tá no celular, ela O olha aqui, ó. relógio está o tempo inteiro. Aí ela, então não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei Por o que lá, exemplo, não sei o que lá, não sei o que lá. eu tenho um vínculo com uma pessoa que trabalha com organização de treinamentos. E, ai, Mauro, desculpa te mandar essa mensagem agora, sei lá, 11 da noite. Tudo bem, eu também posso trabalhar às vezes num sábado à noite, num domingo de madrugada. É possível, né? Autônomos fazem por isso. Mas eu acho que se em algum momento, nunca aconteceu com ela, de ser exagerado. É uma vez ou outra que eu sei que ela está trabalhando lá, Sim. ela está estendendo o horário dela, e eu posso estender o meu aqui, ao mesmo tempo que às vezes, uma terça à tarde, eu estou passeando com Mas uma você sabe menina. uma coisa que, É que eu falo pro possível. pessoal, acho que a gente cria costumes nas pessoas, Uhum. né? E falando isso como empreendedor. É uma coisa que eu aprendi, que eu venho fazendo por exemplo, antigamente eu ficava de domingo a domingo, e era padrão. Eu tava na fila do brinquedo do Hop Harry, Você sei estava lá. trabalhando. E eu tava ali no celular respondendo o cliente. Sim. Então agora, você me falou que esses dias eu fiz isso com você há um tempo atrás, né? Se eu não estou para o trabalho, eu não estou para... Perfeito. Só, eu falo, a gente tem isso, né? Por trabalhar por isso. Eu acho que é a história do vivendo e aprendendo. E aí o que acontece? Né? Quando as pessoas já acostumaram, vai, tô te mandando isso hoje, mas segunda-feira quando você voltar, então já geraram. E por exemplo, eu tenho muito cliente que é da noite. E esse Então, cliente da eles noite estão me bom. manda na madrugada. Então ele fala, vai, tô mandando agora para não esquecer. Joia. Mas amanhã, quando você puder, você me responde isso Perfeito. aqui. Eu não preciso responder na hora. Exato. É interessante, isso é muito importante. Legal. Eu acho que um outro corte bacana não é você que perde tempo no celular, é o celular que rouba o seu tempo. Então, estar um pouco afastado dele, ou se permitir estar afastado dele, vai funcionar bastante. Um exemplo, eu tenho um aplicativo da própria Samsung, que todo domingo de manhã, quando eu abro ali o celular, ele fala o ranking de quanto tempo eu fiquei. Sim. E eu comemoro que às vezes assim, essa semana você ficou 8 horas e meia sem o celular, a menos do que a semana anterior. Sim. Eu adorei, sabe, essas situações assim estão me deixando bem motivado. E o interessante é descobrir que às vezes eu só acesso em determinadas horas. Sim. E aquilo que você falou, quando eu não estou trabalhando, eu não estou E trabalhando. é muito assim, né, Mauro? É lógico que ele não vai saber diferenciar, por exemplo, porque a gente trabalha dentro de um celular. Sim. Né? Tá Então tudo eu ali, dependo, eu né? recebo as informações pelo WhatsApp, pelo Google e pela Meta. Exato. É os lugares onde Essa eu recebo semana eu isso. passei recebendo, eu fiz uma bateria de exames, recebendo os exames nos aplicativos. Exato. Né? Então, e aí manda imprimir para levar para o médico e tal. Então, eu acho que a gente não vive mais sem. Mas saber dosar ou saber quando afastá-lo é a grande sacada, é o grande detox aí que a gente está precisando. Então, para a gente encerrar aqui, tem alguns pensamentos. Primeiro, o algoritmo molda, mas ele não nos controla. Tudo bem? Então, acho que esse é um Depende. pequeno alerta Às aí pra vezes. gente, né? Então, se você Ou melhor, se deixar levar. não deixe o controlar. Eu acho entendeu? que é muito disso. Ele não deve controlar você, mas provavelmente ele vai moldando o seu dia. Eu Sim. quero viajar para tal lugar. Ele vai dizer, eu quero saber sobre um show, eu quero saber sobre uma peça de teatro. A sua curiosidade vai puxar essa ideia dele te moldando, mas ele não deve controlar você, né? Principalmente quando você está caindo em fake news. Isso é o pior dos momentos. Criar não é performar, né? Você criar ali na internet não é uma performance, mas é uma expressão
que acho que é uma coisa que a gente tem lido bastante sobre conteúdos que estão sendo valorizados pelo algoritmo, que são conteúdos mais marcantes, né? Acho que a gente até conversou em off isso aqui. Conteúdos que tenham mais valor para quem assiste. Isso é a primeira grande revolução do algoritmo. Eu acho que não né? é só o valor, tá, gente? Ele tem um lance assim, ele vai te ajudar quando você faz um conteúdo rico, mas também volta naquilo que eu estava falando. O conteúdo viciante, ele também entra nesse meio. Então é o que o Mauro falou, não se deixe moldar, tá bom? Você tá no controle, né? Então saiba a hora ali que você tá... E essa acho que um pouco... Lembra que eu falei, né? o menino, você pergunta, ele tá sempre sem tempo, e a gente passa lá e ele tá jogando. E acho que um pouco, lembrando dessa dopamina, né? Eu comentei que eu fiz uma palestra numa empresa sobre problemas com financeiro são derivados de jogos, né? Então, era uma campanha que eu estava fazendo ali. Passou, sei lá, um mês, uma das pessoas que assistiu veio até mim ali no off e falou: Mauro, aquele dia você mudou. Por quê? Porque eu não tinha consciência de quanto vinculado estava com aquele jogo. Fui lá, tirei o aplicativo do celular, voltei com o aplicativo, perdi mais senha, tirei, aí voltei a terceira vez e falei: vou jogar só R$10 e acabou. E aí ela está aí feliz da vida, que agora ela está livre dessa história do jogo. Então, isso é muito sério, pode parecer bobeira no começo, mas é muito sério, a gente precisa estar muito atento. Então, o algoritmo pesa, mas a leveza ainda está no botão de desligar. A gente saber quando realmente parar ali e deixar em off, né? A gente tirar ali daquela conexão e ele não saber. A gente está hackeando o algoritmo quando ele não sabe da gente. Ele não manda na gente. Legal. Temos um encontro. Tivemos aqui mais um papo, mais um episódio no ar aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Passamos aqui um pouquinho mais. Diz, vamos compartilhar, vamos ajudar, vamos comentar, vamos trazer informações. Façam um Shazam aí com o seu pessoal. Isso é muito bom, muito legal, ajuda muito. Tá bom? E lembrando do nosso Instagram, né? Ó, a gente está falando tanto aqui de rede social. A nossa plataforma, né? Ela é o YouTube e o Instagram. Então, Cafeína Cast. Dentro do Instagram você acha a gente, toda semana tem um conteúdo, às vezes umas imagens aqui de bastidor, tá tudo bem? E aí segue a gente e indica, tá bom? Obrigado, abraço meus amigos e amigas. Hoje eu conversei com uma amiga muito legal, assim, a gente tem que dar um jeito de todo mundo conhecer esses papos de vocês. Olha só. Eu fiquei tão feliz com ela. Ó. Aí eu escrevi: o seu prestígio e a sua indicação nos ajuda muito. Foi assim que eu respondi para ela. Obrigado, galera. Obrigado abraço, mesmo. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.